sobre os nutrientes, os 5 nutrientes básicos para o corpo humano. Então preste bem atenção lá, meu querido aluno. Vamos lá, são 5 nutrientes básicos para o corpo humano que nós temos que aprender aqui. Os primeiros nutrientes são as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, sais minerais e os lipídios, certo? E esses nutrientes eles são adquiridos através da alimentação. A alimentação fornece esses nutrientes que o nosso corpo precisa para a formação dos mesmos e para as cargas energéticas ou reservas energéticas que precisamos, ou como nutrientes reguladores para o bom funcionamento do nosso corpo humano, tá? Então aqui, olha só, temos aí o nutrientes, a palavra nutrientes, que ela serve como na composição química do corpo, e ele tem algumas funções. E vamos começar primeiro com esses amiguinhos aqui chamado hidrato de carbono, né? Ou carboidratos. Esses são alimentos energéticos. Vamos aqui direto ao ponto, né? São chamados, que são os açúcares, né? Os açúcares, alimentos energéticos, onde eles podem ser encontrados, e a função deles é essa daqui, ó, reserva energética. Aí eles são divididos ou subdivididos de alguma maneira, né? Só uma observação aqui antes do professor continuar ali, tá? Cuidado com a palavra dieta. Dieta não significa você deixar de comer algumas coisas. Isso não é dieta, porque nós estamos aprendendo que esses 5 nutrientes eles são necessários para a formação do nosso corpo, para a construção, para a manutenção, para regular, para reservas energéticas. Então, se a gente deixa de comer algum, nós estamos trazendo prejuízo. Uma verdadeira dieta significa uma cota de alimento, é um conjunto de alimentos e bebidas que nós vamos ingerir usualmente para manter o metabolismo em funcionamento de uma pessoa, né? Aí ouvimos muito a palavra dieta balanceada, dieta equilibrada é a mesma coisa. Contém a quantidade adequada dos nutrientes essenciais. E quais são esses nutrientes essenciais? São esses que nós falamos: carboidratos, as proteínas, vitaminas, sais minerais e os lipídios. Isso é uma dieta, é uma cota de alimento. Você não precisa extrapolar, mas você pega uma porção adequada de cada um desses nutrientes, muito importante para o organismo humano, para o bom funcionamento do corpo humano, e começa a ingerir uma quantidade. Fazer dieta não é deixar de comer, porque se você deixar de comer, você concorda que você está trazendo malefícios para o seu corpo? Porque o seu corpo precisa da alimentação. Então como é que vai deixar de comer? Isso não é dieta. Dieta é um controle dos 5 nutrientes essenciais. E o que nós temos costume de fazer é glutonaria, esbanjar esses nutrientes, e aí acaba trazendo algumas moléstias para o nosso corpo. Então vamos lá. Esses nutrientes são essenciais, essas moléculas de açúcar, né? Porque eles funcionam no interior da célula, e nós somos feitos de célula. Célula é a menor unidade que forma um organismo vivo. Então nós se alimentamos, pegamos esses nutrientes de uma maneira indireta, e as nossas células absorvem esses nutrientes para o bom funcionamento dela. Então, os monossacarídeos, como nós vimos no slide anterior, sacarídeo significa açúcar, e mono de monossílaba, um açúcar só. Mas se ele é um ou se ele é mais açúcar, não importa, porque a célula trabalha com eles. Eu tenho uma ilustração aqui, olha lá, ó. Aquilo ali é uma sequência de moléculas de açúcar. Agora nós vamos quebrar essas moléculas de açúcar, e olha o que vai acontecer na animação ali, ó. A célula vai ingerir uma molécula de açúcar para um bom funcionamento ali. E dessas moléculas de açúcar, dá uma olhada naquela fileira de açúcares ali. É de polissílaba, bastante sílaba, no caso ali polissacarídeo, bastante açúcar. E na natureza, a maior quantidade de açúcar é encontrado na celulose. O amido é o açúcar vegetal, e a celulose é uma grande quantidade de amidos, né? Ou seja, uma grande quantidade de açúcar vegetal. Aí eu tenho 2 quadradinhos ali, 2 vem de disacarídeo, 2 açúcares. Então eu tenho a lactose, que é o açúcar do leite, eu tenho a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar e da beterraba, e eu tenho a maltose também, tá? Que é uma quebra do amido. E daí eu tenho um açúcar só, é o monossacarídeo, que é a glicose e a frutose. Todos eles, todos, são reservas energéticas. Glicose e frutose é o açúcar do mel e de diversos frutos, tá? Meu amiguinho querido, e atenção que o polissacarídeo nosso, o amido é um polissacarídeo, um açúcar vegetal, encontrado nos vegetais, e o glicogênio
é um açúcar animal, tá? Encontrado em seres de origem animal. Então, cuidado aí, amiguinhos, tá? O amido, açúcar vegetal, glicogênio, origem animal, certo? Não pode misturar esses polissacarídeos aí, que são os carboidratos, né? Então ali dá a definição na brincadeira, ali olha lá, mono, di e poli, é uma definição para você. Aí nós temos os lipídios, que também são muito importantes. Os lipídios são as ceras, que nós chamamos, né? Os lipídios, quando falta alimento para o nosso organismo, o organismo usa os lipídios que armazenou reserva energética, né? E esses lipídios nos dá oportunidade para o metabolismo, para o corpo produzir reserva energética, ter a sua reserva energética, ou seja, a sua energia necessária para a sobrevivência. Então atenção, meu querido, aqui, os carboidratos são energia para nós. Mas na falta do carboidrato, o corpo pega dos lipídios essa energia extra aí. Os lipídios são divididos em lipídios simples, que são as gorduras e os óleos, tá? Gorduras são reservas energéticas, tanto de animais e vegetais, porque pode ter gordura animal e gordura vegetal, tá bom? E elas funcionam como isolante nos mamíferos, isolante térmico, temperatura, né? Impedindo a perda de calor pela pele. E também os lipídios simples produzem a cera. O que a cera serve, professor? A cera serve para a impermeabilização de superfícies que estão sujeitas a uma desidratação, né? Por exemplo, de folhas e frutos e até a nossa pele mesmo, tá? A cera serve para isso, impermeabilização de superfície. E daí nós temos outra classe de lipídios, que são os esteroides. Os esteroides, nós temos o colesterol, que ele é responsável lá pelos componentes da estrutura da membrana celular, que é uma estrutura da célula ali. E temos a testosterona e a progesterona e o estradiol, que são chamados esteroides, produzidos pelos lipídios, que são os hormônios sexuais masculino e feminino, tá? Certo? Qual é a função deles? Energético também. Então vamos lá, carboidrato e lipídio, energético também. Ali apenas uma ilustração ali de membrana. E agora nós temos essa classe aí de nutrientes muito importante, que são as proteínas. As proteínas, elas são alimentos construtores do corpo. Qual é a função dela? Alimento construtor. Ao que você tem a formação do seu corpo, você deve muito às proteínas, né? Que tem alguns aminoácidos da natureza, pelo corpo mesmo, aqueles que são produzidos pelo nosso organismo são chamados de aminoácidos naturais, e aqueles que são obtidos através da alimentação são chamados de aminoácidos essenciais. Então um grupo de aminoácidos forma uma proteína, certo? E a proteína, ela é construção do corpo humano. Enquanto os carboidratos e lipídios são reservas energéticas, as proteínas servem para construir o corpo humano. Está ali uma ilustração de animação, todos aqueles quadradinhos que estão entrando ali pela membrana plasmática. As cabecinhas amarelas ali são os lipídios, né, que compõem a membrana plasmática. Membrana plasmática numa célula é responsável pelo que entra e pelo que sai da célula, certo? E aquele quadradinho são proteínas que estão entrando. Veja como é muito importante a dieta das proteínas aí. Lembrando mais uma vez que dieta não é deixar de comer algumas coisas, porque o corpo precisa de proteína, de carboidrato, desses nutrientes. Dieta é fazer uma cota de nutrientes que você vai ingerir durante o dia, selecionar uma quantidade, porção, tá? Aí tem os sais minerais. Sais minerais são alimentos, nutrientes reguladores, tanto eles quanto as vitaminas são nutrientes reguladores, né? São bastantes aí, abundantes também aí. E eu só vou citar alguns só para ali está escrito o cálcio e o fósforo, né? Que eles são os componentes, sais minerais para a formação dos ossos e dos dentes. O fósforo, especialmente, constitui parte do material RNA e DNA da célula, chamado de material hereditário, né, das células. Eles são encontrados ali, eles atuam no funcionamento dos nervos e músculos, são encontrados ali em laticínios, ovos, hortaliças e outras coisas. Tá bom? Aqui nós temos sais minerais, o sódio e o ferro, né? Vou colocar alguns aí também a nível o potássio, que não é falado ali, né? Mas também ele é um mineral. O potássio, ele auxilia na contração muscular, ele auxilia no nervo. Tem eu acho que o iodo é um componente da glândula tireoide. Nós já vamos ver uma imagem aí, o ferro, que nós já vimos aqui o ferro, né?
ele produz aí, tá ali o ferro, produz aí a hemoglobina, parte das células do sangue, né? Proteína que transporta oxigênio no sangue, e tá ali onde é encontrado, certo? Aqui o iodo, ó, né? Porque não tem aquele pescoço grande chamado de papo, né? Eles chamam de bócio. Então o iodo é muito importante também, onde é encontrado o flúor, para auxiliar, além de auxiliar na formação dos ossos e dentes, nos protege da cárie dentária, tá bom? Então esses minerais são muito importantes. Aí nós temos as vitaminas, que também são nutrientes reguladores, trabalham junto com os minerais, né? E a vitaminose, a ausência de vitamina hipervitaminose, me desculpe, ali está hipovitaminose, é hipervitaminose, o correto seria, que é o excesso de vitamina, tá? Hipovitaminose também é prejudicial, a vitaminose também é prejudicial. E quem quiser essa aulinha de vitamina, tem uma aulinha particular e especial do professor Fernando Tata ali, tem até com musiquinha só sobre vitamina, dá uma olhada lá, tá? Aqui nós vamos passar bem rápido. Por que nós vamos passar bem rápido? Porque nós já falamos dessas vitaminas aí, tá lá na aulinha passada lá, tá? Então procura aí vitaminas, professor Fernando Tata, e você vai ter uma aulinha específica sobre as vitaminas. Aqui de uma maneira muito rápida nós vamos dar uma passada, porque é nutrientes de uma maneira em geral. As vitaminas são classificadas como hidrossolúveis e hipossolúveis, e as hidrossolúveis só são a vitamina C, conhecida como ácido ascórbico, e as vitaminas do complexo B, e aquelas que se espalham no organismo pelas gorduras, que são as lipossolúveis, e está escrito A, D e K. Leia de trás para frente, dá o nome de queda. Aí ele faz uma brincadeira, relacione as vitaminas. A vitamina A relacionada com cegueira noturna, nós já vimos isso na aula passada lá, das vitaminas. A vitamina D, você lembra do que é? Olha lá o que é a vitamina D, ó. Ossos, na formação dos ossos. Quando tem falta da vitamina D, tem a doença do raquitismo, osteoporose e osteomalácia, que é a doença do osso mole e osso com bastante buraco, chamado poros. Tem a vitamina K, que você lembra o que é, conhecida como filaquinona, responsável pela coagulação de sangue. A vitamina C, sangramento na gengiva ou escorbuto, né? E aí tá aí um slide de animação. Agora aqui as funções de nutrientes. Os energéticos, nós temos os carboidratos e os lipídios, os construtores, as proteínas, e os alimentos ou nutrientes reguladores, que são os sais minerais e as vitaminas. Tá bom, meu amiguinho? Agora aqui tá mostrando aqui uma pirâmide alimentar. É feita de 8 grupos. A base do triângulo sempre são as porções, cereais, pães, os carboidratos. A base do triângulo, certo? Então isso é muito importante, esses alimentos ali, por isso que eles estão na base do triângulo. Depois nós temos ali, no segundo patamar, as hortaliças e as frutas e verduras, que são os sais minerais, atuam como nutrientes reguladores, enquanto os carboidratos como energéticos. Em cima, nós temos ali leites e derivados, no meio carnes e ovos, e depois temos as leguminosas, tá? E depois lá em cima nós temos óleos e gordura, e por último, açúcares e outras coisas que para nós não são muito importantes, tá? Açúcares extras, que são os doces aí, né? Açúcares e doces, né? Que para nós não são muito importantes, são importantes, mas não muito importantes, porque a parte mais importante ali está na base da pirâmide, que são os carboidratos, ali embaixo, que são os energéticos, certo, meu amigo? Então tá aí, um equilíbrio energético para você adquire na sua dieta os 5 nutrientes ali, e depois você tem uma massa estável quando você pratica exercícios físicos, tá? Agora, quando você tem os 5 nutrientes ali, tudo com reserva energética, e você não pratica exercício físico, tem um resultado que é aumento da massa corpórea, e isso causa algumas moléstias, algumas doenças. E temos também os nutrientes de forma equilibrada. Agora sim falamos propriamente dito da dieta, olha lá, ó, e temos a redução da massa, certo? E tá aí então para você, um abraço do professor Fernando Tata, eu torço pelo teu sucesso, tá? E isso aí uma aulinha para você de nutrientes, dá uma olhadinha nessa aula aí, meu amiguinho, e até a próxima, se Deus quiser, certo?